Infelizmente, há 2 semanas aconteceu uma guerra horrível contra Israel e Hamas. E lógico que muitas pessoas estão querendo saber o porquê realmente, de fato, está acontecendo essa guerra. E a reportagem do Clube Notícia vai conversar um pouquinho mais com o Luiz Geraldo. O Luiz é professor de História, Geografia e Geopolítica. Luiz, o que realmente está acontecendo lá para aquele lado de Israel? É muito interessante a sua pergunta, porque é impossível você resumir em poucas palavras quais são as reais motivações que envolvem esse conflito. Mas entre Israel e Hamas existe uma disputa nacional territorial. Não é? Israel expandiu suas áreas sobre os territórios palestinos e, obviamente, forma-se a partir dos anos 40, 50 e 60 a resistência palestina, e a resistência palestina através de vários grupos. Então, ali o que existe, na verdade, o fator motivacional é uma disputa nacional territorial. Ou seja, Israel expandiu suas áreas sobre os territórios palestinos e os palestinos, personalizados em base de resistência, um dos grupos é o Hamas, tenta automaticamente desalojar Israel dos seus territórios ocupados. Então, esse é o fator motivacional. Disputa territorial e a necessidade de uma identidade se afirmar sobre outra. Tranquilo. E, Luiz, os ataques contra Israel configuram como crime de guerra, na sua visão? Os ataques israelenses em Gaza realmente configura como crime de guerra, porque, segundo o direito internacional, segundo o direito humanitário internacional, não há, obviamente, como você isentar um país das suas ações se as suas ações interferem automaticamente na proteção da população. Né? O que se tem aí nesse conflito de ambos os lados, é a atuação de ambas as forças, tanto as forças israelenses como também a militância do Hamas, eliminando populações civis. Não é? O mundo está chocado na forma desproporcional na qual Israel age sobre a faixa de Gaza. Né? Ou seja, um número é cada vez mais crescente, o número de vítimas. Só em Gaza, sem considerar o ataque ontem ao hospital em Gaza, que vitimou mais de 500 pessoas, só em Gaza já tinha falecido, nesse período dos confrontos e dos ataques israelenses a Gaza, 1.500 pessoas, 1.500 crianças. Porque a população de Gaza, 45% da população de Gaza é de crianças e adolescentes. 75% da população de crianças, adolescentes e mulheres, que são as principais vítimas. Então, a ação israelense, ela é, sim, uma configuração, segundo o direito internacional, de crimes de guerra, porque ela automaticamente não seletiviza, não há seletividade da ação. O ataque expõe, obviamente, vidas civis, e o direito internacional configura isso aí como crime de guerra. Como você está enxergando a questão da atuação da diplomacia brasileira? Eu acho que nessa questão, eu estou acompanhando bem os encontros que estão acontecendo, as discussões no Conselho de Segurança da ONU, que é o órgão da ONU que tem legitimidade para arbitrar sobre esse conflito. Eu acho que o Brasil é o único país, daqueles que têm uma maior representatividade diplomática e que está envolvido nessa nessas discussões. O Brasil é aquele que tem, talvez, hoje, um posicionamento de maior representatividade, porque não há interesses da diplomacia brasileira. O Brasil não tem interesses comerciais, econômicos, políticos, geopolíticos, com nenhuma das áreas das partes envolvidas. Então, a isenção do Brasil em relação àquilo que é o fator provocador do conflito coloca o Brasil numa condição muito privilegiada para ser um grande interlocutor. É lógico que o objetivo da diplomacia brasileira é, agora, nesse momento, retirar os brasileiros das áreas de conflito, tanto de Israel como também da faixa de Gaza. E o Conselho de Segurança da ONU está votando a resolução brasileira, uma resolução apresentada pelo Brasil, para, primeiro, abrir os corredores humanitários, porque automaticamente a população de Gaza está asfixiada pelas restrições impostas por Israel. E, segundo, obviamente, negociar a libertação dos reféns também. Então, a diplomacia está sendo profissional, está sendo ética e habilidosa. Para resumir, em geral, qual que é o objetivo do Hamas? O objetivo do Hamas, muitos classificam o Hamas como um grupo terrorista, e quem classifica o Hamas como um grupo terrorista são os aliados de Israel. Hamas não é classificado como um grupo terrorista pelo direito internacional, não é classificado como terrorista pela ONU, pelo Conselho de Segurança. O Hamas é um grupo de resistência palestina que tem como objetivo reconquistar as áreas palestinas ocupadas por Israel.
Então, um grupo de resistência, né? Simples. Israel sempre militou na retaliação, na violação dos direitos do povo palestino, na desobediência às resoluções da ONU e de outras instituições como o direito internacional, e automaticamente isso gerou um sentimento profundo no povo palestino, que é o ódio pela violação dos seus direitos. E a representatividade desse ódio, numa composição política armada, são os grupos. O Hamas é um desses grupos que luta pela desocupação dos territórios palestinos ocupados por Israel desde 1967.